Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui mais alguns casos de fatoração, olha só. Então, continuando aqui a fatoração com expressões algébricas. Vamos ver. Nós temos aqui no primeiro exemplo A mais AB mais 3A. Observa o que tem em comum nessas três parcelas. É a variável a letrinha A. Então vamos colocá-la em evidência. Vai ficar A vezes, abre parênteses. Agora eu tenho que saber o que vai ficar dentro do parênteses. Mas observa o seguinte, a primeira parcelinha aqui era A, e eu coloquei ela em evidência. O que é que vai sobrar no lugar dela aqui então? Quando você coloca toda a parcela em evidência, o que sobra no lugar dela dentro do parênteses vai ser o número 1. Por que o número 1, professor? Porque depois eu vou ter que multiplicar esse valor que está aqui em evidência, de fora do parênteses, por quem está lá dentro. E observa que A vezes 1 volta a ser o A. Então, por isso que no lugar dele vai ficar o 1. Agora eu tenho aqui no meio mais AB. Eu coloquei o A em evidência, então vai sobrar B. Mais, aqui eu tinha 3A, mas coloquei o A em evidência, vai sobrar 3. Fecha parênteses. Verifica se isso está correto, fazendo a distributiva do número que está fora do parênteses, olha só. Eu tenho A vezes 1, vai dar A. Ok, tá certo. A vezes B, multiplica. No meio vai dar AB. A vezes 3 tem que dar 3A. Então tá aí, tá certinho. Coloquei toda a parcela em evidência, então vai sobrar o 1 no lugar dela. Vamos ver mais um exemplo, olha só. Eu tenho aqui x elevado a 3 mais x menos xy. Aqui não tem valor de coeficiente aparecendo, só tem esse expoente 3 aqui. Vamos ver o que significa esse expoente 3. Mas antes, olha só, o que tem em comum nas três parcelas? Eu tenho x aqui e x aqui. Mas o primeiro x está elevado a 3. Lembra, o que significa elevar alguma coisa a 3? Esse x elevado a 3 aqui é a mesma coisa que x vezes x vezes x. Então tem 3x multiplicando aqui, ó. A gente vai colocar apenas um deles em evidência. Por que um, professor? Por que eu não posso colocar dois? Porque eu tenho que colocar o mesmo para cada uma das três parcelas. E nessas outras duas parcelas só tem o x e um x. Eu posso colocar então um x em evidência. Se todas elas tivessem pelo menos 2, aí sim eu poderia colocar 2 em evidência. Mas vamos colocar então um do x em evidência. Logo, o x elevado a 3 vai perder aqui no expoente uma unidade. Aí vai ficar x elevado a 2. Então vamos lá, coloca x em evidência para cada uma das três parcelas. Vai ficar assim, x vezes. Aqui era x elevado a 3. Eu coloquei um deles em evidência. Quantos que vão sobrar dentro do parênteses? Vão sobrar 2. Então fica x elevado a 2. Mais, eu coloquei x em evidência. Coloquei a parcela inteira em evidência. O que vai sobrar no lugar dele? O número 1. E aí, quando eu fizer x vezes 1, eu volto a ter o x. Terceira parcela, menos xy. Então, vou continuar mantendo aqui o menos. O x eu coloquei em evidência. Sobra somente o y. Prontinho. Está feito aí a fatoração da expressão. Então, é assim que a gente vai fazer para colocar um valor em evidência, para fatorar a expressão algébrica. Vamos ver mais um exemplo, olha só. Eu tenho aqui 4x elevado a 3 mais 10x elevado a 2. Observa que ambas as parcelas aqui têm x. Um deles está elevado a 2 e o outro está elevado a 3. Dessa vez eu vou colocar x elevado a 2 em evidência. Por quê, professor? Porque aqui em x elevado a 3 tem x vezes x vezes x. E aqui em x elevado a 2 eu tenho x vezes x. Está vendo que tem 2x aqui e 2 aqui? Então eu posso colocar os dois de uma vez em evidência. Aqui não vai sobrar nenhum e na primeira vai sobrar um x apenas. E colocando os dois em evidência vai ficar x elevado a 2. Multiplica, abre parênteses. Pronto, já coloquei a variável ali em evidência. Agora, vamos olhar para os coeficientes, para os números que estão multiplicando as letrinhas ali. Ó. Eu tenho 4 e 10. 4 é par, 10 é par. Tanto o 4 quanto o 10 vai dar para dividir por 2. Ó. Então, vou dividir esse 4 por 2 e esse 10 aqui por 2. Então, 2 é o número que eu vou colocar em evidência. Vai ficar aqui, ó, 2. Agora, divida para saber o que vai ficar dentro do parênteses. Eu tenho 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui era x elevado a 3. Eu coloquei x elevado a 2 em evidência. Dos 3 que estavam aqui, 2 estão em evidência. Então, vai sobrar apenas um x aqui dentro. Mais
10 dividido por 2 vai dar 5. Aqui era x elevado a 2, mas eu coloquei em evidência, então fica somente o número 5. Pronto, está feita aí a fatoração da nossa expressão. Último exemplo. Temos aqui, ó, 3xw menos 6w mais 9w ao quadrado. Observe que aqui tem w, aqui tem w e aqui tem w. Entretanto, nas duas primeiras parcelas só tem um w, e aqui na última parcela, w vezes w, que é o w elevado a 2. A gente não pode colocar esses dois em evidência de uma vez. Vai ser um daqui e um daqui. Um de cada parcelinha, um de cada termo. Então vamos lá, coloco o w em evidência, vezes, abre parênteses. Agora vamos olhar para os coeficientes. Aqui é 3, aqui é 6, aqui é 9. Todos esses três valores podem ser divididos por 3. Eu posso dividir aqui, ó, 3 por 3. Posso dividir o 6 por 3. Posso dividir o 9 por 3 também. Então é 3 que eu vou colocar em evidência. Ok? Então vamos ver o que vai ficar dentro do parênteses. Eu tenho aqui 3w vezes. Aqui na primeira expressão a gente colocou o w em evidência e o 3. Quem que vai sobrar lá dentro então? O x. Então fica x. Menos, vamos olhar aqui para a expressão do meio. Eu coloquei o w em evidência e o 6 eu dividi por 3. Vai ficar então 6 dividido por 3, 2. O w foi colocado do lado de fora, então não aparece aqui mais. Última parcelinha, mais o 9 a gente dividiu por 3, vai sobrar então 3. Por quê? 9 dividido por 3 é 3. Aqui eu tinha w elevado a 2. Um dos w's foi colocado em evidência. Então o outro vai sobrar lá dentro. Então fica 3w, fecha parênteses. Aí, fizemos a fatoração da expressão algébrica. É isso aí, muito obrigado e tchau, tchau.